Shalom, Haverim, que a paz esteja com todos. Eu estou aqui com a Bíblia de Estudo Pentecostal de 2009 e eu quero fazer um comentário em cima do versículo de 1 Coríntios 15, 56, que diz o seguinte: Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então, eu quero destacar essa frase aqui que diz que a força do pecado é a lei. E mais ainda em cima dessa palavra força, tá? Que ela está ligando essas duas palavras, pecado e lei, aqui numa frase que não faz muito sentido. Quer dizer, não faz nenhum sentido, porque se a gente for pensar aqui, por que a força, né, do pecado é a lei? Então, essa palavra força, ela, na verdade, ela não corresponde muito bem a essa frase. Por que eu estou falando isso? Tá? Porque, assim, logicamente, a gente sabe que, né, a gente tem que saber, né? Eu sei o que é pecado. Talvez as pessoas não saibam o que é pecado, né? Segundo João, segunda carta de João, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 4, diz que pecado é a transgressão à lei, tá? Então, assim, como é que a gente pode dizer que a força do pecado, a força da transgressão à lei, essa frase aqui não está bem colocada, na verdade, essa palavra força, ela está mal colocada aqui, tá? Porque, lógico, né? Se pecado é a transgressão da lei, como é que isso vai ser a força do pecado? Não tem cabimento, né? Se a transgressão, né? A lei, ela aponta a transgressão da lei pelo pecado, então ela não pode ser a força do pecado, né? Então, assim, na verdade, o que acontece, né? Eu fazendo um resumo aqui das traduções, eu pude observar que as traduções, elas ocultam muita coisa, tá? E em relação, né, o que eu já li aqui, a palavra força no grego, tá? E ela realmente está lá, tá? Ela está dizendo realmente aquilo que está aqui, força, tá? Por exemplo, mas em relação ao pecado, tá? A Bíblia diz o que é pecado, porém o grego diz outra coisa. Então, assim, em termos culturais, o grego, ele não ajuda no sentido de configuração dessa palavra pecado, tá? Porque essa palavra pecado, no grego, ela coloca como erro, né? Erro de alvo. E, na verdade, no hebraico, né, ela tem o significado não de erro somente, né? Porque erro é vago, é uma coisa vaga. Você pode errar, mas o erro não significa que é pecado, né? Porque o pecado no hebraico significa a transgressão à Torá, à lei, tá? Então, essa palavra força aqui, ela realmente não bate com a frase. Porque se a gente for pegar, por exemplo, a Peshita, tá? Nos textos aramaicos, olha só o que está escrito. Olha aqui, ó. Versículo 56. Olha lá. O aguilhão, né? O ferrão da morte é o pecado. E a tortura do pecado é a Torá, ou seja, a lei. Então, a palavra, no lugar da palavra tortura, colocaram força. Olha só, inverteram o negócio. Então, quando você lê, né, a passagem aqui
Não é fugiu. A passagem do grego, na tradução grega, você acaba, de algum modo, não entendendo o texto. Ou até, né, tendo uma outra compreensão. Bom, se a força do pecado é a lei, então, peraí, então eu tenho que eliminar a lei. Você vai pensar errado. Certo? Você não tem uma boa compreensão, porque na verdade a lei não é ela que fortalece o pecado. Porque segundo o apóstolo Paulo, o que fortalece o pecado é a carne. Porque o apóstolo Paulo diz: não andeis na carne, né? Não cumprirei as obras da carne. Ou seja, quando você não anda na carne, você não cumpre as obras da carne, que é o que? Pecado. Então essa palavra força aqui, na verdade, ela foi colocada aqui de uma maneira estranha. Porque na verdade, a tortura que vem aqui pela Peshita, ela foi mais bem colocado do texto aramaico, tá? Então o que eu estou querendo dizer aqui? Que essa palavra tortura, ela está correta em relação ao texto. Agora, essa palavra força, ela me parece muito estranha, tá? Porque ela realmente está no texto grego, tá? E ela modifica o sentido do versículo. Ela modifica, tá? Porque a gente sabe que a força do pecado está na carne. Quando você anda na carne, você vive no pecado. E isso fortalece o pecado. Não é a lei. A lei, ela vai torturar, realmente, ela tortura o pecado, dizendo que, olha, não pequeis, não fareis isso, não fareis aquilo. A lei, ela aponta o pecado. Então ela vai torturar aquela pessoa que está no pecado, dizendo, olha, não cometa adultério, não roubeis, de forma que a palavra tortura, ela está no lugar certo. Então, assim, realmente, né, a colocação das palavras no grego, ela realmente é muito fora do contexto, tá? Do contexto linear, vamos dizer assim, do contexto hebraico, tá? Da cosmologia hebraica. Porque até mesmo, né, a palavra pecado no grego é errar o alvo. Quer dizer, errar o alvo, posso errar sem pecar. Isso existe? Existe. Eu posso estar cortando uma carne e aí eu acertar o meu dedo. Eu errei a carne e acertei meu dedo. E por isso eu pequei? Lógico que não. Tá? Então, assim, não só as traduções são ruins, mas como o texto grego, ele acaba, né, trazendo a má compreensão. E eu ia até falar mais, porque no texto de João, né, quando você vai lá, vou lá, estou usando a Bíblia de Estudos aqui pentecostal. Eu vou lá na primeira carta de João, aonde diz o que é pecado. Vamos ver se você vai entender. Aqui, ó, versículo 4. Ó. Qualquer que pratica o pecado também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Você entendeu aqui? Não, né? Porque parece que assim, a tradução está encobrindo o que o apóstolo está dizendo em relação ao pecado. O que é realmente pecado. Então, fazer o seguinte. Vou
Vou aqui pegar outra, deixa eu ver, outra tradução, outra versão, a King James. Vamos lá. Aqui, ó, King James diz, ó: qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Eu tive que usar outra versão, né, da King James, para poder enxergar o que o texto está dizendo. Então, aqui, então são erros assim que, sabe, deixam você como é que eu vou dizer, a deriva, né? Você fica sem entendimento e até mesmo, né, mal instruído, porque você, em vez de aprender, você vai, né, desaprender. Você não vai ter uma compreensão correta, induzindo ao erro, tá? Então era isso que eu queria falar. Até a próxima. Shalom.